Vocês já pararam pra pensar no quanto Kanokari é interessante? NANI?! Não necessariamente pela qualidade da história ou dos personagens, e sim pelo efeito bizarro e intenso que Kanokari costuma gerar no público, tanto do anime quanto do mangá. Afinal, desde o começo da história, as pessoas amam o Kanokari por diversos motivos justos e odeiam o Kanokari por outros motivos que também são justos. E pensando justamente nisso, que eu vou tentar ser um pouco mais pragmático aqui nesse vídeo e trazer para vocês a perspectiva de alguém como eu, que não ama nem odeia Kanokari, mas entende quem odeia e quem ama Kanokari por motivos diferentes. Então, se você ficou interessado, não esquece de deixar o like na confiança e vem comigo entender, primeiro, se Kanokari é bom ou não e o porquê Kanokari ainda faz tanto sucesso, apesar desse tanto de polêmica que parece estar cada vez mais frequente. Eu acredito que não é segredo pra ninguém que Kanokari é um romance complicado porque consiste numa relação de namorada de aluguel entre o Kazuya e a Mizuhara a maior parte do tempo. Ih, rapaz. Um negócio muito incomum aqui no Brasil, por mais que em lugares como São Paulo, eu sei que tenha, infelizmente, em alguns restaurantes de alto padrão que eu já frequentei por lá, eu vi algumas coisas desse estilo, assim. Mas enfim. Logo de cara, a Mizuhara chama a atenção dele e ele resolve alugá-la, por mais que ela fosse uma topzinha lá do aplicativo, ela fosse uma das minas mais caras que ele podia alugar. Kazuya, uma família bem de vida, necessitado, que tinha acabado de terminar com a mami, aquela coisa toda, resolveu alugar a menina tanto pra tranquilizar a família dele, quanto pra fazer ciúmes na mami e pagar de gostosão pros amigos homens dele lá da faculdade. Ele conseguiu fazer todas essas coisas, mas isso acabou gerando um problema muito sério, tanto pra ele quanto pra Mizuhara. Porque mentira tem perna curta. Se eles não continuassem mentindo, por muito tempo, as pessoas eventualmente iam acabar descobrindo. Isso ia acabar prejudicando demais a vida social do Kazuya, mais do que já estava naquele momento, enquanto poderia atrapalhar a relação que a Mizuhara tinha com a avó dela, que era uma pessoa muito importante para Mizuhara já logo no começo da história, e estava com a saúde fragilizada. Ela não queria preocupar a avó dela, ainda mais por uma situação bizarra dessa, certo? Então, a Mizuhara precisava de dinheiro, eles não podiam mais desmentir a história, a situação ficou cringe muito rápido, escalou de uma forma um tanto inesperada, e eles resolveram manter essa relação de interesses alinhados ali num primeiro momento. Claro que desde o começo da história, o Kazuya, que não é bobo, por mais que ele seja extremamente virgem, estava interessado na Mizuhara. Eu também estaria se eu fosse um anime, mas como era de se esperar, a Mizuhara não tinha o mínimo interesse nesse cara, por motivos óbvios, num primeiro momento. Embora que ela vá se apaixonando por ele com o passar dos capítulos ou dos episódios por conta de algumas conveniências meio caricatas, que provavelmente eu vou exemplificar para vocês um pouco mais para frente. E por conta de um problema mais sério ainda que poucas pessoas acabam percebendo, quer dizer, como essa história foi escrita com uma finalidade muito específica pelo autor de Kanokari, a de gerar self-insert, ou seja, dele se colocar no lugar do Kazuya para interagir com as meninas que ele mesmo cria nessa história, era de se esperar que a história se vendesse bastante, porque parte do público, a maior parte do público que gosta de Kanokari, fizesse exatamente a mesma coisa que o autor faz. E isso acabou gerando um problema muito sério. Porque quando você se projeta no lugar do protagonista, você mergulha de cabeça na história de uma forma muito mais intensa do que você mergulharia de outra forma. Você deixa de ser só um telespectador e você passa a se projetar no personagem. E aí quando a história não acontece como você deseja, quando o personagem não faz o que você quer que ele faça, principalmente, tipo, de forma recorrente igual o Kazuya, você pega a birra dele muito rápido e de uma forma muito intensa. Então, as pessoas que esperavam que o Kazuya ia tomar uma atitude, que ele ia começar a namorar a Mizuhara muito rápido, aquela coisa toda, acabaram virando os primeiros haters de carteirinha de Kanokari por birra especificamente do Kazuya, que não é um personagem tão ruim quanto essas pessoas pensam que ele é, mas que é um personagem que dá raiva em muita gente por motivos muito justificáveis, né? Ele realmente é um cara cheio de problemas de caráter, é um cara que fica em cima do muro o tempo inteiro, é um cara covarde, que não busca melhorar, o que nos leva àquele primeiro ponto que eu falei que eu ia exemplificar pra vocês um pouco mais pra frente, porque todas as melhoras que as pessoas acham que ele tem ao longo da história são mais uma conveniência de roteiro por parte do autor, ou seja, situações que não estão sob o controle do Kazuya, mas que o Kazuya acaba trombando com elas no meio da história, porque o autor quer que ele trombe e obriga, literalmente obriga o Kazuya a ser homem por um breve momento e tomar uma atitude. Sendo que em muitos desses momentos, o Kazuya não consegue ser homem e tomar uma atitude. Ele não consegue. Tanto que tem uma cena do mangá que a Mizuhara vai beijar o Kazuya pra valer e ele foge. Porque ele é cringe.
né? Muita gente fica brava com o Kazuya por conta de uns pensamentos intrusivos de virjola que ele tem e tal. Mas, assim, pelo jeito que o personagem é construído, isso é justificável, isso é ok. O problema real do Kazuya, de escrita mesmo, o principal, pelo menos, acaba sendo que o Kazuya, ele é um personagem que consistentemente tá em cima do muro, tá tímido, tá retraído, tá passivo na situação, e aí em momentos muito convenientes pra ter o mínimo de motivo pra Mizuhara e pras outras personagens gostarem dele, ele vira uma espécie de herói, assim, do nada. Só que são momentos esporádicos, que tem começo, meio e fim, em curtos períodos de tempo. É quase como se fosse, tipo, lapsos, uma espécie de bipolaridade do Kazuya. Ele não é assim em nenhum outro momento da história, praticamente. Só nesses momentos onde o roteiro obriga o Kazuya a ser homem. Porque qualquer ser humano que se preze tomaria uma atitude. E as atitudes dele são caricatas, muitas vezes elas são exageradas demais. São coisas muito grandes para questões muito pequenas. Seria muito mais fácil, muito mais sólido, escrever um personagem muito mais gostável do que o Kazuya, mantendo a essência que ele quer dar pro Kazuya. E aí, a gente pode entrar no mérito se é desleixo, se é preguiça, se é falta de interesse em fazer diferente, não sei. O fato é que as coisas são como elas são. Tem gente que aceita, a maioria das pessoas se irrita mais do que deveria. Mas, assim, ele não é o tempo inteiro horrível, entendeu? E não é porque ele não toma uma atitude que ele é o pior personagem do mundo. É aquilo que eu sempre falo pra vocês. Se vocês querem criticar, independentemente do que seja, vamos tentar criticar com um pouquinho mais de coerência, né? Ah, o Kazuya é um otário porque sim. Ah, o Kazuya é um péssimo personagem porque sim. Sabe, como opinião, é válido. Mas como fato... Mas enfim, além das controvérsias relacionadas ao tema do anime Que é namorada de aluguel. e do protagonista da história, será que dá pra dizer que Kanokari é uma história boa? E a resposta pra isso é um pouco mais complicada de entender do que parece, porque... Sim e não. Kanokari é uma história divertida que consegue agradar muitas pessoas, principalmente pela qualidade das personagens femininas e do visual do anime. Quem lê o mangá não tem esse privilégio que as pessoas que assistem ao anime têm, porque o mangá não é nem de perto tão bonito quanto o anime. Não tem também a parte sonora das dubladoras do anime, que são excepcionais. De todas as meninas. Mas, independentemente da mídia, por mais que eu ache o anime melhor do que o mangá, inclusive, a obra de Kanokari em si, a história que está sendo contada ali, com os personagens, da maneira como eles são estruturados, do começo até esses momentos finais aí do mangá, é funcional o suficiente para prender boa parte do público, principalmente nos primeiros arcos da história. Então, Kanokari é uma história divertida, que ainda consegue ter uma narrativa interessante o suficiente. Por mais que ela seja fraca, por mais que ela seja cheia de conveniências, ela seja caricata demais, ela tem alguns furos, algumas incongruências muito severas ao longo da história, que eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não quero spoiler ninguém. Simplesmente porque, nesse tipo de Hong Kong, a execução é o que importa mais. E no final das contas, como eu disse anteriormente, especialmente em anime, Kanokari é muito bem feito. O romance é caricato, mas é funcional, funciona. As pessoas elas ficam engajadas na história, elas querem ver o casal junto, elas querem saber como termina. Isso significa que o negócio é bom? Não necessariamente, só que funciona. É igual a comédia, a mesma coisa vale pro fanservice, que só funciona com a galera que tá mais fechadona com o autor, mas também funciona com essas pessoas. Enfim, existe um motivo pra Kanokari ainda fazer sucesso, apesar do capítulo 379 e 380 do mangá, gente. Foi aquela patifaria que aconteceu lá na declaração, entre aspas, da Mizuhara, certo? Sendo que a história, nesses 300 e caralhada capítulos, se arrastou o que podia e o que não podia também. Provavelmente porque esse autor quer espremer o máximo de dinheiro possível do público cativo do mangá. O único problema disso é que de uns tempos pra cá, especialmente, né, já vem acontecendo há alguns anos, mas tá piorando cada vez mais, com cada vez mais intensidade, as pessoas estão largando mão de Kanokari. Elas não aguentam mais. Elas querem ver o casal junto, mas elas não aguentam mais esperar. Então já tá chegando na hora de alguém pressionar o autor pra ele encerrar essa história o mais rápido possível. Tipo assim, para de farmar, entendeu? Ah, Vitor, mas é especulação sua que ele tá farmando. É, especulação minha, mas é o mais provável, porque se vocês verem a declaração da Mizuhara, é muito difícil de você racionalmente justificar o porquê, com contexto prévio, as coisas estão acontecendo daquela maneira neste momento em específico. Se fosse há 5 anos atrás, há 200 capítulos atrás, beleza, mas não é esse o caso, não é mesmo? Então, pra quem gosta do anime em específico, talvez isso acabe não sendo um problema, mas pra quem é fã do mangá, olha, se você continuar acompanhando essa história, você tem coragem. Ou
você é meio louco das ideias, né? Vai saber. De todo modo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o like e engajem o vídeo de outras formas se vocês tiverem mais interesse em acompanhar o conteúdo aqui do canal. Um forte abraço e até a próxima.